Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz nessa noite, diga glória a Deus. Aleluia. Quero externar minha gratidão na pessoa do pastor Fábio Soares, pastor presidente desse congresso, ao vice-presidente pastor Mateus Santana, ao qual tive o prazer de conhecer ali na Assembleia de Deus Madureira. Amém? Você é uma benção. Que Deus te abençoe. Duas coisas eu queria nessa terra. Era pregar o tanto que o pastor Fábio prega e se vestir elegante, assim, igual o Senhor. Pensa o nome que está bonito nessa noite. Amém? Irmão, sem perca de tempo, eu quero ser bem sucinto na minha oportunidade. O Evangelho é de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Louva a Deus pela vida da minha esposa, cantora também Vanessa. Louva a Deus pela vida do pastor Silvio e também ao nosso irmão Mauro, que é o nosso motorista. Amém? Que Deus abençoe. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Aleluia. Depois de ouvir 2 canhão de Deus pregando, será se sai alguma coisa dessa garrucha velha, pastor Fábio? Estou até intimidado nessa noite. Quem achou, diga glória a Deus. Vamos ler. Está escrito assim a palavra de Deus. E chegaram a outra margem, a província dos Gadarenos. Amém? Sente glorificando o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Amados e queridos irmãos, a Bíblia vai nos mostrar. Tem um fundo aí? Tem não? Eu boto o meu já, varão. Aleluia. Coloque isso aqui, ora. Graças a Deus. A Bíblia vai dizer que certa feita, Jesus, depois de um dia exaustivo, cansativo, de lecionar, ensinar a multidão à beira do lago, a Bíblia diz que Jesus ensinava a multidão. Jesus ensinava a respeito do reino dos céus, pregoava o Evangelho de Jesus Cristo. Marcos vai dizer que depois de um dia cansativo, exaustivo, Jesus convoca os seus discípulos, despede a multidão e agora dá uma ordem aos discípulos dizendo: passamos para outra margem. Ao mesmo tempo que eu vejo Jesus dando uma ordem aos discípulos, pastor Fábio, eu vejo Jesus fazendo uma promessa na vida dos discípulos, dizendo: nós vamos chegar do outro lado. E eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Qual é, pastor? A palavra de Deus que eu tenho para você é: você vai chegar do outro lado. Ei, Jesus não te chamou para estacionar, para parar à beira do lago, não. Jesus te chamou para atravessar o lago e chegar do outro lado. Quem acredita nesta palavra? Alavai, chorei, decalabadarabia, súbia. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Eu sinto a presença dele nesse lugar. Só não sente quem é incrédulo. Mas se tu és celestial, se tu é pentecostal, se tu vai no intuito de adorar, irmão, receba da graça que eu sinto nesta noite. Agora, Uramando, Ele está aqui nessa noite. E a promessa dele é que você vai chegar, você vai romper a tempestade e vai chegar do outro lado. Jesus dá uma ordem ao discípulo dizendo: atravessamos, chegamos a outra margem. A Bíblia diz que Jesus entra no barco e o barco começa agora a navegar.
em direção à outra margem. A Bíblia diz que Jesus deita-se à polpa do barco. Agora Jesus dorme um sono. E a Bíblia vai dizer que de repente, pastor Fábio Soares, levanta-se uma grande tempestade. Os ventos começam a soprar, as águas começam a agitar, o barco começa a balançar de um lado para o outro, e os discípulos olhando um para o outro começam a ficar atemorizados. O que me chama a atenção nessa passagem é que nada mais e nada menos de quem estava no barco, pastor, era Pedro, experiente em pescaria, sabia tudo sobre o mar, acostumado a enfrentar tempestade e vendavais, mas de repente ele olha para os discípulos, olhando um para o outro, dizendo: vamos morrer, vamos perecer no meio do mar, vamos naufragar. A Bíblia diz que eles vão até Jesus e despertam ele, dizendo: mestre, acorda, não se importa que pereçamos. A Bíblia vai dizer que Jesus coloca assim em pé a polpa daquele barco, estende as suas mãos em direção à tempestade, e de Jesus lança uma palavra dizendo: aquieta-te, vento, e acalma-te, mar. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu não sei qual é a tempestade que está vindo de encontro ao teu barco, eu não sei qual é o maremoto que está tentando naufragar o teu barco. A palavra é: Jesus está no barco, Jesus está no controle. Hoje ele se levanta, estende a mão e dá uma ordem ao teu respeito, dizendo: acalma-te, mar. Alabandoreias, ribandai, e comanagashuri andarabias. Jesus não te fez uma promessa para você morrer no meio do mar. Jesus não te resgatou do mundo para que você venha morrer no meio da tempestade. Jesus te chamou para atravessar, para chegar do outro lado. Não importa a tempestade que está vindo de encontro à tua vida, crente. Ei, eu tenho uma palavra de Deus para você. A promessa é: você vai romper, você vai chegar do outro lado. Queira o diabo ou não, queira Satanás ou não, a promessa é: você vai vencer. Quem acredita nessa palavra? Meu Deus, Deus me faz saber que pessoas chegaram aqui nessa noite, pastor, pensando em pular fora do barco. Deus me faz saber que pessoas chegaram aqui essa noite dizendo: é a última vez que eu entro nesse barco, eu vou pular fora porque eu não aguento mais a tempestade. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite, crente. Não é hora de abandonar o barco, não é hora de pular fora, mulher. Jesus te chamou para romper a tempestade, e ele manda te dizer que vai visitar o teu esposo. Você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer. Não pula do barco, mulher. Não abandona o barco, porque Jesus se colocou de pé, e hoje ele dá uma ordem ao teu respeito, dizendo que a salvação chegou na tua casa. Salvação chegou na tua casa. Você vai abrir a boca e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Meu Deus, ele está aqui. Quem sente a presença dele? E comanaga Shurianda Arábia. Se você está sentindo, irmão, esboça um sinal, levanta a mão, abre a boca e dá glória. Deixa eu ver quem está sentindo. Deixa eu ver quem está sentindo. Deixa eu ver quem está sentindo.
Ele está aqui. E a promessa é: você vai romper a tempestade e vai chegar do outro lado. Meu Deus, Deus não te fez uma promessa para você morrer no meio da tempestade. Deus não te chamou para você pular fora do barco. Ele te chamou porque você vai romper a tempestade. Você vai chegar do outro lado. Pastor, tu não sabe a tempestade que eu estou enfrentando dentro do meu lar. A palavra de Deus para você é: você vai chegar, você vai romper. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Hoje a salvação chega na tua casa. Enquanto você adora, Deus está quebrando os cadeados. Meu Deus, Alamantorei de raia suya. Enquanto você ora, Deus está dando ordem aos seus anjos para visitar o teu lar, despedaçando os cadeados, os ferrolhos. O filho que está desviado vai voltar. O marido que não quer nada com Deus vai se converter. Vai ter milagre. Deus visita a tua casa nessa noite, crente. Deus visita a tua família nessa noite. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Ei, está tendo salvação de alma na tua família. Deus me faz saber, pastor, que vai ter testemunhos dados de que? Salvação de alma. Harai cholai de comanaga shuriandarabias. Meu Deus do céu. A tempestade começa a balançar o barco. A tempestade começa a naufragar o barco. Eles começam a ficar apavorados. Esquece que está na popa do barco é nada mais e nada menos do que Jesus Cristo de Nazaré, aquele que tem todo o poder, aquele que te fez uma promessa. Você vai chegar do outro lado. Enquanto você estiver orando, enquanto você estiver clamando, as tempestades vão cessar. Enquanto você estiver orando, Deus está batalhando ao teu favor. Enquanto você está orando, o milagre está chegando na tua casa. Enquanto você ora, Deus está quebrando os ferrolhos, despedaçando o cadeado para te dar vitória. Quem acredita, faz barulho de adorador. Adora o nome dele. Tem crente pentecostal aqui nesse lugar. Tem crente pentecostal aqui nesse lugar. Deixa eu ver se tem. Deixa eu ver. Faz barulho, crente. Adore o nome dele. Ele está aqui nessa noite. Meu Deus do céu. Enfim, assim diz o Senhor para ti nessa noite. Alamante orei de raiassé. Quem olha para ti, filha, não dá nada pela tua vida, mas não sabe a tua intimidade para com Deus. Alai-te, orei de raiassé. Ei, filha, assim diz o Senhor. Ei, eu te chamei, eu te escolhi. Tu é a minha voz
sobre a terra. Não te cala, não te detenhas. Ei, aquele que eu mandar tu entregar, filha, entrega, porque eu sou Deus, fiel que me responsabilizo. Arabancho rei derra e comanagashuri calabaia. Ei, receba autoridade, receba fogo na alma, receba poder agora. Alamando, meu Deus. Ele está aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. Pastor Fábio Soares, Deus me faz saber que grande foi a fúria do diabo contra a tua vida, contra esse congresso. Grande foram os levantes, os falatórios, mas assim diz o Senhor para ti, homem: eu sou fiel para cumprir as minhas promessas na tua vida. Ei, toda língua que se levantar contra ti, juízo, homem, tu has de condenar, porque eu sou Deus fiel para cumprir a promessa. Ninguém vai calar tua boca, ninguém vai calar tua voz, ninguém vai parar esse congresso, porque eu estou no controle. Quem acredita, dá um sinal que está vivo, crente, dá um brado de glória a Deus. Alavassuri candarácia. Meu Deus do céu, fica de pé nessa noite. Eu vou dividir o meu tempo com o pastor Silva. Eu quero que ele adore o nome de Jesus nessa noite com louvor. Mas antes eu quero te convidar a fazer um clamor sobre este lugar. Antes eu quero que você seja a boca de Deus na terra. Eu quero que você seja profeta e profetiza. Estenda tuas mãos em direção ao teu lar nessa noite. Deus te dá uma autoridade profética. E aquilo que você profetizar sobre a tua casa, sobre a tua família, quando você chegar em casa já tem milagre acontecendo. Quem acredita? Muda para mim. Eu quero que você seja a boca de Deus. Eu quero que você seja profeta de Deus nesse lugar. Alamantchorei de raça. Meu Deus do céu, estende as mãos em direção à tua casa nessa noite. Deixa Deus te usar como profeta. E presta a tua boca para Deus. Lança uma palavra profética sobre a tua casa nessa noite, sobre a tua família nessa noite. Ei, dá lugar para Deus, crente. Deixa Deus te usar. Alamantchorei de raça. Estende as mãos, tem crentes que nem para ir profetizar sobre a sua casa, presta. Meu Deus do céu, estende as tuas mãos, abre a boca e profetiza. Deus visita a tua casa, mulher. Deus visita a tua família. Alai chorei de raça. E como Nagashuri Andarábia. Ei, tu vai contemplar o milagre de Deus na tua casa. Meu Deus. Alai chorei de raça. Eu te dou autoridade, homem. Estende as tuas mãos, abre a boca, profeta. Alavação de Candarábia. Vai ter milagre na tua casa, vai ter milagre na tua família. Você vai testemunhar. Abre a boca, abre a boca, abre a boca. Eu vou deixar você adorar por 1 minuto. Abre a boca. Adore Ele, adore Ele, adore Ele. Tem milagre, tem milagre, tem milagre, tem milagre. Adore.
Ramanterei de raça. E comandada Shuriandarada. Meu Deus do céu. É forte o mistério de Deus nesse lugar. Adore a Deus nessa noite. Seja profeta de Deus nesse lugar. Profetiza sobre o Cajuapara. Diga que o Cajuapara é do Senhor Jesus. Que esse lugar será alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Que milhões e milhões de almas se renderão aos pés do Senhor. Meu Deus. Adore a Ele nessa noite. Adore a Ele. Enquanto você adora, tem milagre acontecendo dentro do teu lar. Provoca o milagre. Meu Deus. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Profetiza nessa noite, crente. Profetiza nessa noite. O Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. Só não sente quem não quer. Só não sente quem é incrédulo. Mas se tu é espiritual, sinta a presença de Deus agora. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Já tem gente adorando. Já tem gente sendo renovado. Já tem gente falando em línguas estranhas. Alamandarábia, Súdia, Comanai. E Calavaia, Lemancho em derraça. Meu Deus do céu. Tem milagre de Deus nesse lugar. Adore a Deus. Adore a Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus se envolver. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Levanta as mãos para o céu nessa noite. Diga, meu Deus. Diga, meu Deus. Eu creio no meu milagre, na minha vitória. Diga, eu creio que nesse momento está havendo salvação de alma na minha casa, na minha família. Se você crê, aplauda e glorifica o nome de Jesus, mas aplauda bem forte. Louvado seja Deus. Creia na tua vitória nessa noite. Nesses minutos que me resta, pastor, eu queria dar oportunidade ao pastor Silvio para adorar o nome de Jesus, amém? E eu agradeço a Deus por essa grandiosa oportunidade. Dê uma salva de palmas para Jesus.